Agora vamos falar na fase adulta, né? Depois de me saber autista, né? Aos 50 anos. 50 anos. Como foi meu diagnóstico? Foi muito engraçado. Eu fui fazer um curso para saber lidar com um aluno que havia chegado na instituição em que eu trabalho. E a única coisa realmente, sinceramente, que eu sabia sobre autismo era muito leigamente que eram pessoas que tinham uma condição diferente. Só que condição é essa? Eu não sei. Eu sei que é autista e eu não sabia mais nada. Mas nada mesmo. Aí eu fui fazer um curso, né? Para saber como é que era. Para poder atender com qualidade, atender com respeito, atender com coerência, atender entendendo aquela pessoa que estava ali à minha frente, né? E aí eu fiz o curso, aí no curso, o primeiro dia o rapaz só falou de mim. Aí no segundo dia ele só falava de mim. Aí no terceiro dia ele só falava de mim. Aí no quarto dia ele só falava de mim, das minhas manias, das minhas ações, dos meus atos, das minhas reações, das minhas lógicas de pensamento. Aí eu disse, rapaz, não. Paulo Coelho tem uma frase que diz assim: o que acontece uma vez pode acontecer uma segunda vez. Mas o que acontece duas vezes tem muito mais probabilidade de acontecer uma terceira vez. Paulo Coelho disse essa frase, eu gravei no meu coração. E aí foram 4 dias, né? Não foi um nem dois, não. Foram 4 dias. E o assunto dele era eu. Na verdade, ele estava falando sobre o autismo na fase, né? Na primeira fase da infância, na segunda, na adolescência, e da de jovem e da de adulta. Ele estava falando sobre isso. E teve um momento, eu sou uma aluna muito aplicada. Eu anoto tudo, presto muita atenção no que o professor está falando e tal. E teve um momento que eu parei de fazer apontamentos, de escrever, porque eu não aguentava mais escrever sobre mim. Aí eu disse, não pode ser só coincidência, né? Não pode, porque é muita, né? Isso aí tem alguma coisa. Vamos então para os profissionais, os doutores do assunto. E aí eu comecei o processo. Que eu já sabia, claro, porque eu sou uma pessoa assim, vamos dizer, hiperfocada, né? Hiperfoco. Aquilo se tornou um hiperfoco para mim. Então eu comecei a ler, estudar e me autoanalisar. Levava para minha irmã mais velha, que tinha convivido comigo na infância, na adolescência, na vida toda. E ela é uma pessoa de uma crítica muito aguçada. Ela tem essa capacidade de crítica muito aguçada, de olhar muito perceptivo, é muito cirúrgica no olhar, né? E aí eu fui conversar com ela e ela disse, eu sempre soube. Eu falava, mas lembra daquilo outro. A gente foi retomando histórias da infância. E eu dizia assim, gente, ninguém via isso. Aí ela falava para mim, todo mundo via, só que o que a gente ia fazer? Manhã, que era uma mulher muito inteligente, fez até a 2ª série do primário, que a gente hoje conhece como ensino fundamental. Ela, no começo, ela dizia para minha irmã, que era 2 anos mais velha que eu tinha um problema no coração, que ela não implicasse comigo, não intimasse comigo que eu tinha um problema no coração. Isso era uma forma de me proteger. Aí não colou essa história do coração.
Aí teve uma vez que eu fui arrumar a cama e bati. Fiz o mesmo movimento arrumando a cama 3 vezes no mesmo lugar aqui na cabeça, que ficou machucadinho. Aí a minha mãe falou para minha irmã parar de implicar comigo, que a minha irmã intimava muito comigo. A diversão dela era me fazer chorar para eu ficar gritando: ai, vai! Ai, vai, Dinho! Eu passava o dia todo nisso. Acho que a minha irmã queria a atenção da minha mãe e triangulava através de mim, né? Eu passava o dia todo: ah, mãe! Aqui é Valdinho! Ô tia! Ah, Valdinho! Falando, né? E ela disse: não mexe, não implica com a sua irmã, que sua irmã tem um problema aqui na cabeça. Só que a minha irmã, muito esperta, muito inteligente, nunca acreditou. E a minha irmã, fora de minha casa, ela me defendia. Ou seja, a única pessoa que podia implicar comigo era ela, né? Fora de minha casa, não. Ela me defendia. E eu lembro que eu fiz esse curso, fui para os profissionais, obtive o laudo, e foi daí que começou esse reconhecimento de algumas categorias de estudo, né, do transtorno do espectro do autismo, que eu comecei a me apropriar desses conhecimentos para né, para me aliviar de tanta cobrança, de não entendimento de algumas coisas, né? Por que eu não consigo alcançar isso? Por que eu não consigo entender no primeiro momento, tá? No primeiro momento, porque a forma de percepção é diferenciada. Eu sabia que a forma que eu aprendia, que eu criava, que eu comunicava era diferenciada, que eu percebia a comunicação era diferenciada, mas eu não sabia por quê, o motivo. Essa forma, ela gerava prejuízo no meu dia a dia. Essa forma de comunicação gerava prejuízos altíssimos no meu dia a dia, principalmente na infância e na adolescência. Depois a gente vai aprendendo algumas coisas, né? A gente vai aprendendo o masking, que é mascarar, a gente vai aprendendo a imitar, a gente vai aprendendo a conviver com os típicos, com os neurotípicos, né? A gente vai aprendendo as nuances dos neurotípicos, que é diferente, que é diferenciado. E assim, eu não sou profissional da área, eu sou uma pessoa que vive e que descobriu há pouquíssimo tempo e que hoje estuda como? Eu estudo sozinha, eu sou autodidata. Porque eu tô com hiperfoco nisso. E o hiperfoco ele muda, viu, minha gente? Ou continua. Assim, eu já tive hiperfoco em HIV/AIDS por muito tempo da minha vida. Eu estudei muito sobre HIV/AIDS, sobre ISTs. Eu trabalhei nesta área. Eu atendia nesta área. Eu gostava muito e cada vez que eu aprendia mais, eu queria aprender mais e saber mais e querer mais saber. E Ave Maria, era a felicidade, né? Trabalhar no seu hiperfoco. Mas mudou. Meu hiperfoco mudou. Eu já tive hiperfoco no Lulu Santos. Um bom tempo da minha vida. Um bom tempo mesmo. Mudou.
E hoje meu hiperfoco são várias coisas. Um deles é autismo, é acessibilidade, porque eu também me tornei deficiente auditiva. Olha aí. Autismo, acessibilidade, e muitas coisas que perpassam isso, porque é um combo. Então, o meu diagnóstico foi assim, foi tardio. Eu tenho hiperfoco no trabalho, viu, minha gente? Porque minha mãe me ensinou coisas que a minha mãe me ensinou, né? Minha mãe me ensinou que o trabalho e o estudo eram coisas muito importantes na vida. Então, assim, estudo não por ser intelectual, essas coisas, não, mas assim, por respeito ao estudo, respeito ao professor. Para mim isso sempre foi muito importante na minha vida. E eu trabalho desde os 12 anos. Trabalho sempre foi uma coisa muito importante, muito valorosa para mim, o trabalho. Não importava o que eu fizesse, eu já fiz de muita coisa para sobreviver. Eu costumo dizer para as minhas sobrinhas, só não roubei, nem matei, nem me prostituí. Mas assim, o que eu fiz de trabalho foram muitas coisas na minha vida, em muitas áreas. Até chegar hoje onde eu estou, aos 50 anos, eu trabalho na educação, eu sou uma pessoa que presta apoio a todo a dinâmica da educação diretamente com os discentes, com os alunos, diretamente com os discentes. Então, eu sou essa pessoa no trabalho, na vida, aqui na vida que eu chamo de vida real, né? Porque lá no trabalho, aí é outra história.